Olá, então, mais uma vez. Hoje nós continuamos o estudo do nosso livro e vamos ver aqui o capítulo 18, né? Que o título é Tendo uma Vida em Comum. Aí ele vai trazer dois versículos. O primeiro é: Cada um de vocês é parte do corpo de Cristo, e vocês foram escolhidos para viver juntos em paz. Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Salmo 133, verso 1. Esse capítulo, então, ele vai falar sobre a importância da comunhão, comunhão uns com os outros, né? Que Deus deseja que nós vivamos em comunhão. E aí ele vai começar aqui dizendo que hoje, muitas vezes, quando fala-se essa palavra comunhão, as pessoas entendem ela com um sentido diferente do que a Bíblia diz, né? Hoje, quando a gente fala em comunhão ou confraternização, a gente pensa em uma atividade, né, com várias pessoas, uma reunião de várias pessoas, mas para bater um papo, para se encontrarem ali, se divertirem, né? Isso envolve comida, envolve lanchar, né? Só que no contexto que a Bíblia diz, ela se refere a algo mais profundo, né? Significa, ó, a real comunhão significa muito mais do que apenas aparecer nos cultos. É ter vida em comum. Ela inclui amar altruisticamente, né? O que é isso? Amar sem buscar nada em troca, né? Ela inclui compartilhar com transparência, servir nas necessidades práticas, ser generoso com sacrifício de si mesmo, consolar compassivamente e todas as outras orientações, uns com os outros, encontradas no Novo Testamento. Ontem nós vimos, né? Eu até li um trecho que falava várias partes do Novo Testamento, a gente encontra, né? Esse termo aí, uns com os outros, né? Quer dizer o quê? Que Deus espera que nós vivamos em comunhão, que nós não que a nossa fé não pode ser uma coisa individualista, né? Cada um por si, eu e Deus. E nós fomos criados para viver em comunidade, para viver ali junto com pessoas, né? Unido com pessoas. Essa é a essência da comunhão. E aí aqui falando um pouquinho sobre a importância da comunhão, né? A comunhão, ela é essencial para que a gente consiga crescer espiritualmente. Por quê? Porque é difícil, é como eu falei ontem, né? Lembra que eu mencionei que um cordão de 3 dobras, ele fica mais resistente, ele fica mais difícil de se quebrar? Então, da mesma forma, nós, como quando temos pessoas do nosso lado, um apoia o outro, né? Um encoraja o outro, um concorda, aconselha o outro. Então, a nossa vida cristã, ela não pode ser vivida de maneira isolada, né? Nós precisamos uns dos outros. E aí, aqui fala assim no livro que quando se trata de comunhão, o tamanho importa. E aí fala aqui que quanto menor, melhor. Por quê? Porque fica mais difícil de você, como posso dizer, ter comunhão quando há muitas pessoas, como quando há uma multidão. Imagina uma festa de aniversário, você dá uma festa na sua casa, vai várias pessoas, você consegue dar atenção para todo mundo ao mesmo tempo? Não, né? Às vezes você vai ali, tenta dar atenção para um, fala um pouquinho ali, vai no outro grupinho.
sempre, às vezes, tem os grupinhos, né, em que as pessoas mais íntimas ali ficam juntas, e aí quem está dando a festa vai lá, conversa um pouquinho aqui, conversa um pouquinho ali, tenta dar atenção para todos, né? Então, mas para você ter uma atenção, conseguir dar uma atenção melhor e também receber uma atenção melhor, o ideal é o quê? Que seja um grupo pequeno, né? Um grupo não tão grande de pessoas. E aí fala aqui que, embora o corpo de Cristo, assim como o nosso próprio corpo, ele é inteiro. Lembra que nós estudamos ontem? Que a igreja é o corpo de Cristo, e é a mesma coisa com o nosso corpo, tem vários membros, né? Só que esse corpo é formado pelo quê? Pelo um conjunto. O que forma esses membros? É um conjunto de pequenas células, né? Então, tem as células ali do intestino, tem as células da nossa pele, tem as células do cabelo, tem as células da unha. Então, cada parte do nosso corpo é formado de partes menores, né? E, e aí, ali que está a vida do corpo, está exatamente ali, no interior dessas células. Por essa razão, todo cristão deve estar envolvido em um pequeno grupo dentro da sua igreja. Seja um grupo de comunhão dos lares, seja um grupo, uma classe de escola dominical, um grupo de estudo bíblico, um grupo de mulheres, um grupo de jovens, um grupo de louvor, não sei, onde você se identifica. Aqui nós somos um grupo, né? Um pequeno grupo. Você já autorizou, Manu, para entrar? Parece que tinha aparecido. Já autorizei. Ou já autorizei. Então, até me perdi onde que eu estava. Nós somos um pequeno grupo, né? Estamos reunidos em um pequeno grupo. Como já aconteceu, de pessoas em oração, partilhar, às vezes, momento difícil que momento difícil que esteja passando. Então, isso é bom, isso gera comunhão, né? A gente consegue estar mais próximo, consegue, às vezes, conversar, desabafar, desenvolver uma afinidade melhor. E aí, agora ele vai explicar aqui sobre qual a diferença entre uma comunhão verdadeira e uma comunhão falsa. Porque existe uma comunhão verdadeira, porque existe também o falso, né? E o que significa? Qual que é a diferença entre a comunhão verdadeira e a comunhão falsa? E aqui ele vai apresentar alguns elementos, né? De qual que é a comunhão verdadeira, quais são as características de uma comunhão verdadeira. E o verdadeiro significado de comunhão não é apenas socializar, mas compartilhar, não é só estar ali junto, mas é compartilhar a vida, sabe? Às vezes compartilhar as alegrias, as preocupações, as dificuldades. Envolve compromisso e amor verdadeiro, né? Então, esses são alguns aspectos de uma verdadeira comunhão, do verdadeiro significado da comunhão. E aqui ele vai começar a apresentar as diferenças da comunhão verdadeira. Aí vai dizer assim, ó, na comunhão verdadeira, as pessoas encontram autenticidade. O que é autenticidade? O que é uma coisa autêntica? É uma coisa sincera, né? É uma coisa transparente, que nem eu falei para vocês aqui do vidro aqui, uma coisa sem máscara, uma coisa sincera, que não está escondendo algo, uma coisa verdadeira. A comunhão autêntica não é superficial, não é um papo furado, repleto de banalidades.
ela é verdadeira, ela é genuína, verdadeira, de coração para coração. E às vezes permite até pessoas compartilhar coisas íntimas, sabe? Aquele segredo, aquela coisa que eu tenho, que eu preciso falar com alguém, que eu preciso desabafar. Então, uma comunhão verdadeira permite isso, permite abrir o coração. Ela ocorre quando as pessoas são verdadeiras sobre quem são e sobre o que está acontecendo em sua vida. Elas dividem suas mágoas, revelam seus sentimentos, confessam suas falhas, dão a conhecer suas dúvidas, admitem seus medos, reconhecem suas fraquezas e pedem ajuda e oração. Então, a pessoa, resumindo assim, né, como a gente pode exemplificar, a gente consegue, numa comunhão verdadeira, eu consigo expor minhas fraquezas, minhas fragilidades, né, porque eu sei que aquela pessoa é verdadeira comigo, que ela não vai me julgar, que ela não vai me condenar, né, e aí, depois, o segundo aspecto, na verdadeira comunhão, as pessoas encontram reciprocidade. O que é reciprocidade? É uma coisa recíproca. É a arte de dar e receber. Não é uma coisa que só é uma mão única, que eu só dou e não recebo nada. Quando há uma verdadeira comunhão, as pessoas interagem umas com as outras, ajudam umas às outras, e também reconhece que elas precisam uma das outras. Eu reconheço que eu preciso de ajuda, que eu preciso de alguém, que eu sozinha não consigo, que eu preciso de ajuda. É depender do outro. A Bíblia diz: a forma em que Deus estruturou os nossos corpos é o modelo para compreendermos as vidas reunidas como igreja. Todas as partes são interdependentes. Então, quando a gente olha para como Deus ele estruturou o nosso corpo, a gente consegue compreender que cada parte ela vai se completando, né? O meu dedo, ele não sai daqui e vai andando sozinho. Precisa de tudo funcionar em conjunto, conjuntamente. Então, isso também é uma forma de nós entendermos que nós precisamos estar em conjunto, ajudar uns aos outros, que a gente não vive sozinho, né? Por mais de 50 vezes ao longo do Novo Testamento, somos orientados a realizar diferentes tarefas uns aos outros e entre si. Então, isso é uma forma de reforçar, né? Para que a gente consiga compreender que Deus espera isso de nós, que nós ajudemos uns aos outros, que nós façamos várias coisas entre si, juntos, de forma mútua. E aí, um outro exemplo da verdadeira comunhão é que as pessoas encontram compaixão. E o que é ter compaixão? Compaixão, a gente pode, aqui, ó, compaixão não é dar um conselho ou oferecer uma ajuda rápida e superficial. Compaixão é penetrar e partilhar a dor dos outros. É como se você tivesse compartilhando. A pessoa tá passando por um momento difícil, você se coloca no lugar da pessoa, sabe? Você, de alguma forma, você compartilha daquela dor, você sente a necessidade de ajudar de alguma forma, né? Algumas pessoas podem chamar isso de empatia. O que é empatia? É a capacidade de se colocar no lugar do outro, de compreender, de entender a dor, buscar entender a dor, sabe? Buscar se colocar no lugar e tentar ajudar de alguma forma. Só que na Bíblia não tem essa palavra empatia, tem a palavra compaixão. Então, quando a gente vê compaixão, a gente traduz para esse significado, né? Se colocar no lugar do outro. Então, uma verdadeira comunhão, na verdadeira comunhão existe a compaixão. A compaixão alcança duas necessidades fundamentais dos seres humanos. Ó, aqui está querendo dizer que os seres humanos eles têm duas necessidades fundamentais, todo ser humano tem a necessidade de ser compreendido
Não é ruim quando a gente não se sente compreendido? Quando a gente, às vezes, você faz alguma coisa e ninguém consegue te compreender, ninguém te entende. E a necessidade de ter seus sentimentos confirmados. Então, a compaixão, ela alcança essas duas necessidades. Quando a gente tem compaixão, é como se a gente ajudasse, fizesse com que o outro se sentisse compreendido, com que eu me colocasse no lugar da pessoa e fizesse com que os sentimentos dele fossem confirmados. Então, a gente faz com que a pessoa se sinta bem, com que ela se sinta acolhido. Cadê? Continuando aqui. Toda vez que você compreende e confirma o sentimento de alguém, você constrói a comunhão. Se você quer construir comunhão com alguém, demonstre isso, né? Demonstre essa compreensão, demonstre entender e compreender os sentimentos de alguém, confirmar, validar aquilo que a pessoa está sentindo, né? Porque às vezes a pessoa, o que ela quer é ter alguém, sabe, ter um apoio. Quantas vezes a gente está triste, a gente se sente desamparado, sei lá, está passando por uma situação difícil, aí você chega numa pessoa para desabafar, você está em busca de uma palavra amiga, aí a pessoa fala assim, mas acho que você está exagerando, nada, não tem nada a ver isso que você está falando, né? Acho que você está fazendo uma tempestade num copo d'água. Então, qual que é o sentimento que dá quando a gente desabafa para alguém e a pessoa não leva em conta os nossos sentimentos? A gente se sente desamparado, incompreendido. E na verdadeira comunhão, isso é diferente, a gente precisa agir diferente, a gente precisa acolher os sentimentos do outro. E aí aqui diz assim, que a Bíblia ordena compartilhem seus problemas e transtornos uns com os outros. E dessa forma, obedeçam à lei. Outro exemplo que eu me lembrei agora aqui também. Às vezes tem pessoas que vêm compartilhar, né? Às vezes, eu tô com um exemplo. Eu chego na Bíblia e falo assim, eu tô com uma dor de cabeça, sabe? Tô com um problema, assim, assim. Aí eu tô esperando que a Bíblia venha me acolher, venha falar assim, tá, eu te entendo. Nossa, imagina que deve estar sendo difícil. Só que tem pessoas que não sabem fazer isso. Tem pessoas que falam assim, e eu, que tô morrendo de dor nas costas, já tomei vários remédios, né? Tem pessoas que são assim, sempre elas querem se mostrar que o problema dela tá mais difícil, né? Se o seu tá difícil, o meu, então imagina, se coloca no meu lugar. Então a gente precisa prestar atenção nisso, sabe? Se uma pessoa te procura expondo uma fragilidade, expondo uma dor, é que ela espera que você contribua de alguma forma, né? E todos nós podemos ajudar, todos nós, de alguma forma, temos uma palavra. Eu acho assim, que se Deus permite com que certas situações cheguem até o nosso conhecimento, é porque Ele quer que a gente ajude de alguma forma. Então, que a gente possa acolher, que a gente possa... E também se abrir, né? Não querer resolver tudo sozinha, não se ter aquela síndrome da mulher heroína, achar, não preciso de ninguém, eu mesmo resolvo tudo. Não, a gente precisa um do outro, a gente precisa compartilhar as nossas dores, né, os nossos problemas. Na comunhão verdadeira, as pessoas encontram misericórdia. O que é misericórdia? Todos precisamos de misericórdia, porque tropeçamos e caímos. Precisamos de ajuda para voltar ao caminho. Nós não somos perfeitos, né? Todos nós falhamos, somos falhos, e a gente tem que estar bem atento a isso, porque por vezes as pessoas com que a gente se relaciona vão falhar, mais cedo ou mais tarde, seja na igreja, fora da igreja, as pessoas vão falhar, porque são seres humanos, né? E a gente precisa olhar com um olhar de misericórdia, sabe? Perdoar. O perdão, eu acho que eu já falei isso aqui. O perdão, ele é uma decisão. Não é uma coisa que você,
hoje eu não estou sentindo de perdoar. O perdão, ele é uma decisão, você precisa decidir perdoar. E o que é perdoar? Não é... Perdoar não significa que você vai esquecer tudo que a pessoa fez com você. Porque isso se chama amnésia. Esquecer tudo significa que a pessoa teve amnésia, não é isso. Significa que você decide liberar a pessoa, liberar o perdão. E quando a gente libera perdão, a gente não está fazendo bem para o outro, a gente está fazendo bem para nós mesmas, né? Porque quando a gente guarda mágoa, isso é um sentimento tóxico, é um sentimento que nos adoece por dentro, que traz problemas para nós, problemas de saúde, problemas emocionais. Então, que a gente possa ter a misericórdia nas nossas vidas, né? Você não pode ter comunhão sem que haja perdão. Não tem como você ter comunhão com as pessoas sem perdão. Deus alerta: jamais guardem rancor, porque a amargura e ressentimento sempre destroem a comunhão. Como somos imperfeitos e pecadores, inevitavelmente magoamos uns aos outros quando ficamos juntos por algum tempo, né? É só você ficar junto com a pessoa algumas horas, assim, passar do limite, ou às vezes alguns dias, que você, às vezes você acha a pessoa maravilhosa, mas vai passar alguns dias com a pessoa, aí você já começa a ver os defeitos, né? Às vezes tem alguns atritos ali. Isso é inevitável, isso acontece, porque cada um tem o seu jeito, cada um tem uma criação, cada um tem um temperamento, cada um tem uma personalidade. Então, é inevitável que tenham atritos, mas o que não pode acontecer é a gente ficar guardando rancor. E a gente tem que sempre se lembrar, né? Que, do mesma forma, assim como na oração do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? A gente precisa perdoar porque nós precisamos de perdão. Todo dia nós erramos, nós falhamos, e Deus nos perdoa. Todos os dias Ele nos perdoa, Ele tem misericórdia. Então, da mesma forma, nós precisamos demonstrar perdão. Muitas pessoas relutam em mostrar misericórdia porque não sabem a diferença entre confiar e perdoar. Perdoar é esquecer o passado. Se você perdoa, esquece, o passado ficou lá atrás. Segue daqui em diante. E confiar tem a ver com comportamento no futuro. Aí aqui eu achei interessante essa parte que ele disse. O perdão, ele deve ser imediato, sabe? Se você decidiu perdoar, acabou. Você não vai ficar jogando na cara da pessoa, você não vai ficar lançando no rosto. Ah, lembra aquele dia que você fez isso? Não, perdoou, tá perdoado. Esquece, o passado ficou lá atrás. Só que isso também não significa que você vai confiar na pessoa novamente. Porque às vezes você perdoa, aí no outro dia a pessoa vai, pisa na bola de novo, aí você perdoa de novo. Aí a pessoa vai e mais uma vez te decepciona. Então isso gera o quê? A gente para de confiar. E eu achei interessante aqui, porque ele fala isso, ó, não significa que você perdoou, que você vai, que a confiança vai ser reconstruída, porque isso demora o quê? Demanda um tempo, né? É um processo. Então, a pessoa vai ter que, para ter confiança de novo, você vai ter que, vai exigir o quê? Que a pessoa conquiste novamente a sua confiança, né? Então, ele faz essa separação aí, que tem a diferença entre perdoar e confiar. Se você perdoou, não significa que você deve confiar na pessoa, né? E isso as pessoas que devem provar para a gente que mudaram, ó, com o passar do tempo, você vai vendo se a pessoa realmente mudou, se ela realmente é digna da sua confiança ou não. E aqui, finalizando já, existem muitos outros benefícios que você irá experimentar ao fazer parte de um grupo pequeno, comprometido com a verdadeira comunhão. Essa é a parte essencial da vida cristã, que não pode ser ignorada. Por mais de 2.000 anos, os cristãos têm se reunido regularmente em grupos pequenos para buscar comunhão.
Se você nunca fez parte de um grupo ou de uma classe como essa, não sabe o que está perdendo. E aí ele vai falar aqui, pensando sobre o meu propósito, preciso de outras pessoas em minha vida. Que a gente possa refletir sobre isso, né? Que nós precisamos de outras pessoas em nossas vidas. E que Deus nos ajude, né? A ter pessoas nas nossas vidas que nos ajudem, que agreguem algo, né? Que sejam pessoas que nos ensinem, que nos incentive, pessoas com que nós possamos contar, né? E aí um versículo para a gente memorizar: compartilhem os seus problemas e transtornos uns com os outros e dessa forma obedeçam à lei de Cristo. Gálatas, capítulo 6, versículo 2. E aí uma pergunta para meditar: que passo eu posso dar hoje para me unir a outro crente de forma mais íntima e verdadeira? E acredito que com esse grupo aqui, né, nós aqui somos um pequeno grupo desse, né, de comunhão, que vocês possam sentir isso, que vocês possam. Aqui eu criei esse grupo com a intenção que não da gente ficar compartilhando problemas, né? Mas que a gente possa compartilhar as vitórias. Claro que tem coisas que a gente precisa compartilhar, falar, olha, vocês podem me ajudar em oração? Estou precisando de uma oração na área, um exemplo, na minha área da minha saúde. Porque quando a gente fica só falando de problemas, isso traz uma coisa ruim, traz um peso, né? Então, esse grupo aqui eu criei com o objetivo da gente aprender, da gente se receber ânimo, se fortificar. Então, que a gente possa compartilhar aprendizados, que a gente possa compartilhar vitórias, que a gente possa compartilhar bênçãos, né? Mas que também seja um lugar de apoio, um lugar que, se precisar, vocês se sintam confortáveis, que vocês confiem, né? De compartilhar necessidades, pedidos de oração, tá bom? E que Deus continue nos abençoando e colocando pessoas no nosso caminho, né? Pessoas confiáveis, pessoas honestas, para que a gente desenvolva essa comunhão. E que a gente possa sempre ter isso em mente, né? Que Deus deseja que a gente viva em comunhão, porque isso reflete o amor dele. E quando a gente se conecta de verdade com outras pessoas, a gente experimenta de uma vida mais rica, de uma vida mais significativa, né? Porque eu acho que a pior coisa é uma vida solitária, uma vida em solidão. Você, às vezes, olhar para um lado, olhar para o outro e não poder contar com ninguém, tá bom? Que esse espaço aqui seja um espaço que a gente encontre apoio e sinceridade, tá bom? Então, finalizamos mais um dia. Que Deus continue abençoando vocês e que a gente continue nesse propósito, né? Que a gente não venha desistir, que vocês não me abandonem e vamos rompendo assim, em nome de Jesus. Tá bom? Amém. 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 Amém.